todos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, ao Naturoergos. Estamos falando aqui de homeopatia, estamos falando de remédios homeopáticos e como a homeopatia pode nos ajudar no dia a dia. Com isso, a gente auxilia principalmente aos nossos homeopatas a se aprofundar em relação aos remédios, né, que nós temos, e também aos interessados, de uma forma geral, quem quiser conhecer a homeopatia, como a gente pode utilizar, para que serve, é um canal aberto a todos. E muito bem, então nós vamos começar mais uma família. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, sou fisioterapeuta homeopata, dou aula de homeopatia há mais de 10 anos e sou especialista em desintoxicação. Voltando à família, hoje nós vamos falar da família da prata. Vamos iniciar aqui uma série de videozinhos para falar dessa família que é pequenininha, mas que é bastante interessante e a gente utiliza muito no nosso dia a dia, como homeopata. Principalmente para as questões emocionais, que são de tensão emocional, muita ansiedade. A prata é um remédio muito interessante para isso. Mas antes, nós vamos começar falando da prata na natureza e da prata no nosso organismo. Como ela lida com o ambiente natural e como isso se espelha no organismo dos seres humanos. Então, vamos compartilhar, como sempre, o nosso material sobre a prata. Gente, a prata, ela é um metal, apesar de ter essa cor acinzentada, ela tem uma tendência a ter uma cor, um acinzentado branco, na verdade, né? Então, aqui uma fotinho da prata, né? Só para a gente ter uma ideia dessa compleição, né, que ela tem. E o argento, né, o nome argento, vem do grego, que se chama branco brilhante. Então, a prata, ela brilha, mas ela tem uma característica mais esbranquiçada. Porém, ela suja muito, né? E a hora que ela suja, aí ela dá um tom de um cinza mais escurecido, né? Por isso que muita gente que usa, né, talheres de prata, joias de prata, ornamentos, né? Eles dão uma polida, né, para retirar essa oxidação da prata que deixa ela cinza escura, daí quando você limpa ela volta a ter esse branco brilhante. A prata é um metal bastante bonito e muito apreciado também. Eu acho que ele é o metal mais apreciado depois do ouro, acredito eu, né? Haja a quantidade aí de joias, de ornamentos, né, feitos de prata. Olha, então a prata, ela pode penetrar no organismo através de 3 formas. A prata metálica propriamente dita, os sais de prata e as nanopartículas de prata. Porém, a prata, em princípio, não se encontrou uma função orgânica essencial, né? O que eu quero dizer? Diferente do zinco, diferente do selênio, cujas funções já estão muito bem estabelecidas e que a gente precisa consumir para que as nossas enzimas funcionem normalmente, a gente não encontra a mesma função na prata. Então, nós não sabemos, ainda está em estudo, né, o que acontece com a prata no organismo. Eu deixei aqui, gente, um link, tá bom? No nosso material aqui tem um link sobre um artigo falando prata no organismo, né, e dizendo isso que nós estamos falando, né, que a prata como um elemento essencial, né, ou seja, que a gente realmente precisa, né, não está muito bem estabelecido. Porém, na medicina, a prata tem sido muito utilizada como ação antimicrobiana. Da mesma forma que o ouro tem ele acaba controlando, né, o sistema imunológico, principalmente quando está muito ativado, né, o ouro faz imunomodulação.
A prata tem uma grande função antimicrobiana. O que acontece? Os íons, né, de prata, eles aderem à parede celular daquele vírus e da bactéria, né? Ligam-se a proteínas de membrana e, em seguida, eles aumentam a permeabilidade daquela membrana. Com isso, essa prata ela consegue entrar na célula, né? E eles acabam interferindo na produção de energia, né? Então, eles interferem na cadeia respiratória, interferem no bom funcionamento do DNA. E isso leva a uma falência metabólica e morte do micro-organismo. Olha só que interessante o uso da prata. Então, graças a essa característica, isso confere uma ação antibacteriana, né, de amplo espectro, tanto para bactérias gram-positivas como gram-negativas. Lembrando que as gram-positivas são células, aliás, são bactérias cuja parede celular é bem espessa, e as bactérias gram-negativas, elas têm uma parede celular, mas uma parede muito fininha, porém ela tem uma parede celular coberta por uma membrana. Isso confere uma certa dificuldade, né, na hora da gente combater grãos negativos. E por essa ação antibacteriana, de amplo espectro e tal, ela consegue potencializar o uso de antibióticos, né, quando utilizada em conjunto. Essa mesma característica, né, nós falamos como antimicrobiana, mas ela também serve para fungos, porque a prata rompe membranas e inibe o brotamento fúngico. E ela também protege por infecções virais, né? Porque ela bloqueia a entrada e a fusão viral. Né? Então, o vírus, ele, né, eu falo que é um ser vivo muito simples. Ele é uma capa de proteína com um material genético lá dentro. Então, para ele se proliferar, ele usa uma célula, vamos dizer assim, mais elaborada, né? Que tem todo o aparato, né, funcionando direitinho. Uma delas é o aparato reprodutivo. Então, eles infectam, né, aquela célula, e aquela célula passa a produzir vírus. E o que a prata faz? A prata, ela bloqueia essa conjunção, esse vírus, né, ele encosta na parede celular e injeta o material. Então, a prata não deixa isso acontecer. Ela bloqueia essa fusão entre o vírus e a membrana celular, e com isso a gente evita infecções virais. Isso ocasionou com relatos de pesquisas contra HIV, contra hepatite B, contra vírus sincicial, né? Ou seja, e muitas experiências, né? Em alguns modelos, a ação é considerada de amplo espectro e menos propensa a induzir resistência microbiana. Olha só que interessante o uso da prata. Porém, para a gente conseguir todos esses efeitos que a gente falou, depende de como e que tipo de prata a gente está administrando, né? Então, se você utiliza prata metálica, propriamente dita, ela tem uma baixa absorção pelas mucosas e pela pele e tal. Então, ele tem uma participação microbiana limitada, que seria mais limitada àquela superfície a qual ele está sendo exposto, né? Bom, então aí temos uma segunda possibilidade, que é o sais de prata. Aí o sais de prata, uma vez que aquele sal de prata, ele é absorvido, né? Quando ele cai na água, ele libera a prata iônica, e aí essa prata iônica tem uma maior atividade contra fungos, bactérias e vírus. Mas você não pode utilizar a prata por muito tempo e nem por altas doses, porque da mesma forma que ela combate o vírus, a bactéria, interagindo com a membrana, né, fazendo aquela célula entrar em falência, em alta dose e uso prolongado, isso também pode acontecer. Então, sais de prata, né, tomar bastante cuidado.
Então, os sais de prata são usados, sobretudo, em aplicações tópicas, né, controladas, como pomadas, e curativos impregnados de prata em feridas infectadas. A prata é bastante utilizada no bebezinho, né, quando ele nasce, para evitar a infecção daquele umbiguinho, que ele ainda não perdeu, né, o, o resto, né, do cordão umbilical, aquele cordão umbilical que vai murchando e depois ele cai e forma o umbiguinho. Então, para que esse umbigo não ocorra uma infecção, os médicos, assim que o bebê nasce, eles pingam nitrato de prata, né? Ou seja, eles pingam agente nítrico, né, na nossa linguagem. Então, por isso que um uso tópico controlado, para você conter essas infecções, principalmente bacterianas. Porém, na forma de nanopartículas, né, é uma forma mais moderna, né, de se administrar prata. Então, elas funcionam como um reservatório, né? Então, eles aplicam essas nanopartículas em pequenas bolsinhas, né, como na forma de um reservatório, e essa bolsinha vai liberando essa prata devagarzinho, gradualmente, entendeu? Conforme vai aparecendo aquela exposição microbiana. Lembrando, né, que a prata, ela adere à superfície microbiana, ela penetra na célula, interage com as mitocôndrias, aumenta a geração de radicais livres, né, espécies reativas de oxigênio, e isso amplia, né, o dano das estruturas internas. Então, aqui a gente precisa tomar um cuidado aí na administração da prata. O bom é que nós somos homeopatas, né, pessoal? E quem trabalha com homeopatia, a gente não precisa administrar prata na forma. Aliás, a gente consegue administrar na forma de nanopartículas, mas não exatamente na forma de reservatório. Então, a gente pode utilizar uma prata na D5, D6, né? Ou seja, o remédio dinamizado, que é o remédio de uma quantidade muito pequena da prata, porém, o nosso remédio ele guarda a informação da prata. Então, a gente consegue ter um resultado aí antimicrobiano com o uso da homeopatia feita à base de prata, né, os argêntumos da vida, em doses, em dinamizações mais baixas. Em dinamizações mais baixas, a gente consegue administrar as nanopartículas, né? Em dinamizações mais altas, é muito mais a informação. Mas fica aí a dica para quem está lutando aí com uma doença infecciosa, né? A gente pode começar a pensar em uso da prata. Bom, então, devido a essas propriedades, né, a prata pode ser utilizada como curativo para controle de infecção. Implantes. Por que implantes, gente? Porque implante dá muita infecção. Então, então eles usam a prata exatamente para evitar essa infecção. Porque ali a chance de crescer bactéria, crescer vírus, qualquer outro micro-organismo que seja, é muito mais difícil. Então, eles costumam, né, eles começam a utilizar a prata para implante, para catéteres revestidos, né, com nanopartículas de prata, pelo mesmo motivo, para diminuir a infecção. Na ortopedia, né, cimento ósseo contendo nanopartículas de prata, para diminuir o crescimento de estafilococcus e epidermides e estafilococcus aureus, né? Gente, estafilococcus aureus é o maior matador de humanos, né? Não são os monstros. O monstro com o qual a gente precisa mais ter medo é o estafilococcus. E que também está presente no nosso organismo, dentro do nosso intestino, tá? Então, ou seja, a gente dorme com o inimigo literalmente, e todos os dias, e toda a humanidade. Então, a prata ajuda, né, voltando aqui para a questão da ortopedia, então a prata utilizado, você vai botar uma prótese, né, em alguma ocasião que você precisa
usar o cimento, eles usam nesse cimento um pouquinho de prata. Na odontologia, pelo mesmo motivo, né? Então, nas resinas tem um pouquinho de prata. Em diagnósticos e terapias avançadas, né? Então, você pode criar biosensores, nanocápsulas de imagem, terapia fototérmica, com o uso da prata propriamente dita. Bom, então lembrando que a prata é tóxica, né? Ela é exatamente porque ela é tóxica que ela mata os microbios, né? Os micróbios. Então, elas são capazes de aumentar a geração de radicais livres, né? De espécies reativas ao oxigênio, ligar-se a enzimas e proteínas estruturais, causar dano à mitocôndria e ao DNA. Eu dou até aqui um parênteses, né? Existem pessoas que têm doença mitocondrial, né? Principalmente porque são muito agitadas. Então, olha aí, mais um uso, né? Que nós podemos utilizar homeopaticamente falando. Então, ela induz a citotoxicidade, né? Então, ela pode levar à inflamação e à morte celular. Então, gente, o uso da prata, né? É um uso da prata, vamos assim dizer, da prata material, né? A gente precisa ter um uso muito cuidadoso, um uso muito criterioso, né? Porque ela pode causar danos às células, principalmente o uso prolongado. Quando a gente começa a fazer quando essa prata ela começa a ficar excessiva no organismo, ela pode começar a atacar as nossas próprias células, né? Então, por isso a gente precisa ter aqui um cuidado com o uso da prata. Outra questão que eu não coloquei aqui é o uso excessivo da prata também pode deixar a pele meio azulada, com um tom meio azulado, quando o uso é excessivo, e esse tom azulado não sai mais. Então, por isso que a prata a gente precisa utilizar de uma forma muito criteriosa. E o bom é que na homeopatia a gente ainda tem um nível de segurança, porque a quantidade que a gente acaba administrando é tão pequenininha e é tão mais informacional que o risco, né, é praticamente nulo. Então, fica aí a dica para quem está lutando muito com essas questões de infecções, infecção que não melhora nunca, e etc. Tá certo? Muito bem. Então, falamos da prata no organismo, né, na prata da natureza um pouquinho, e no nosso próximo vídeo nós seguimos falando agora da prata homeopática, questões mentais, questões emocionais, certo? Não percam, porque isso é muito legal. É onde a gente mais utiliza a prata. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo com essa grande novidade.